meus queridos e minhas queridas, uma ótima segunda-feira a todos vocês, que a presença e a harmonia do nosso irmão resgatador esteja com todos vocês, que a benevolência do nosso Criador e dos Exércitos esteja no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você se encontre, você possa ser agraciado com a presença dele. Mais uma segunda-feira, hoje, 31 de outubro de 2022, está aí diante dos nossos olhos, está aí diante das nossas vistas, né? Para que nós possamos aproveitar dessa nova semana. Como aproveitar? Orando, agradecendo, pedindo, vivendo sob submissão do nosso Criador e do nosso resgatador, Yahshua Mashiach. Porque tudo é por Ele, com Ele, para Ele. Acredite, querido, tudo que nos acontece, o Pai já sabe de todas as coisas. Tem situações em nossas vidas que não demandam de nossas orações, não demandam de nossos esforços, mas demanda da vontade, e para que a vontade do Criador prevaleça, ela vai ser soberana, as vontades dele vai ser soberana, né? Vai ser soberano por quê? Porque eles são dos corações. O nosso Criador, ele sonda os nossos corações, ele conhece as nossas intenções, ele sabe se nós nos voltamos, nos arrependemos de fato, de verdade, se as nossas orações são sinceras, se nós falamos do coração ou se nós falamos pela razão, pela emoção, tudo isso ele leva em conta e ele conhece todos os nossos caminhos. Então, se você vive submissa ao nosso Criador, às vontades soberanas dele e crendo na palavra do Criador, que sabe que a Bíblia Sagrada é uma palavra que é um manual da vida. Ali está determinando os nossos procedimentos nos nossos dias, dia após dia. Se você ler a Bíblia Sagrada, se você medita nela, você vai entender que aconteceu uma história no passado, que é o Antigo Testamento, e tem um Novo Testamento que começa em Atos dos Apóstolos e que mostra o que vai acontecer futuramente em nossas vidas. Então, se você lê a Bíblia Sagrada, você não fica decepcionado com determinadas situações que acontecem, porque você sabe que são os planos do próprio Criador se concretizando. E nós sabemos que Yahshua está às portas, nós sabemos que existe uma agenda global que ela vai ser implantada. Isso queira você, queira eu, nós podemos orar, nós podemos espernear, nós podemos fazer. Não tem como uma situação que está prevista para acontecer, que o livro de Apocalipse é um livro de revelação dos fins dos tempos, da volta de Yahshua Mashiach. Certamente o juízo do Criador virá sobre a igreja, né? Virá sobre a igreja nos fins dos tempos. A cada dia ele está se concretizando dia após dia para aqueles que conseguem visualizar, conseguem entender o mundo espiritual, né? Então, eu sei que muitos não querem ouvir que Yahshua está voltando. Muitos não querem aceitar que nós estamos vivendo situações, revelações dos fins dos tempos. Muitos não querem acreditar, querem viver iludidos. Mas, queridos, eu quero dizer para você que o juízo do Criador, ele vai se concretizar na terra. Ele vai se manifestar na terra. Eu quero deixar para você uma passagem do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versos 11. O juízo do Criador. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago do fogo. Continuando aqui, o novo céu e a nova terra, Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte do Criador Yahweh, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo do Criador Yahweh, com seus seres humanos. E Yahweh habitará com eles. Eles serão povos de Yahweh, e Yahweh mesmo estará com eles e será o seu Criador.
o Criador deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está perfeito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. O vencedor dará essas coisas, e eu serei o criador dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe caberá será no lago, no lago que está queimando, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aleluia. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, ministro dos nossos corações, repreenda todo o mal e que tudo aquilo que vier em oposição às nossas vidas, que seja cancelado. Todo espírito de oposição e resistência, nós repreendemos e cancelamos. Abençoe, Pai, essa vida que está diante de nós. Abençoe essa casa, essa família. Abençoe esse coração, Pai. Vai no mais profundo, no íntimo, no toca. Quebranta os corações, Pai. Quebranta, Pai, se essa pessoa está triste, que o espírito dela venha ser renovado, venha ser fortalecido com essa palavra. Assim seja. Querida, aqui é um livro de Apocalipse falando sobre o juízo do Criador na volta de Yahshua Mashiach, que ele virá para buscar a sua igreja. E principalmente deixando para que nós possamos nos vigiar, porque os tempos estão próximos, os tempos é muito perto, os fins dos dias estão aí, o fim dos tempos está por aí diante dos nossos olhos, e só vai ser salvo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então nós temos que esforçar, lutar para que o nosso nome esteja no livro da vida, né? Nós temos que pedir todo dia: Pai, que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Só que tem um consolo e conforto pra gente, ao mesmo tempo que fala que ele vem julgar a terra, né? E o juízo dele permanecerá na terra, a vontade dele vai permanecer, independente que outras pessoas venham te iludibriar, falar que não vai acontecer isso, porque vai acontecer. Nós iremos ter tempos difíceis da agora em diante, certamente sim. Eu não posso ser hipócrita, eu não posso ser mentirosa. Eu vou ter que revelar a você a verdade. A partir de tal, nós teremos tempos difíceis, mas só conseguirão passar por esses momentos difíceis aqueles que estiverem cessados na palavra, aqueles que crêem fielmente na palavra do Criador, aqueles que buscar a sua presença com toda sorte de força, com toda sorte de entendimento. Aqueles que estiverem realmente alicerçados na palavra do Criador, esse vai ser fortalecido, esse não vai enfraquecer, esse não vai ficar desesperado, esse não vai ficar preocupado, porque tenha consciência que quando você entrega a sua vida, o seu caminho ao Criador, ele vai guardar, ele vai te dar direção, ele vai te dar paz no coração. O mundo pode estar de pontapé, mas você pode estar contemplando coisas horríveis, horrorosas, coisas que você vai estar te deixando sem dormir, de tanta preocupação. Mas se você buscar a presença do Criador, se você se alimentar da fé sobrenatural, você vai ficar tranquilo. Crê somente que Crial está no controle de todas as coisas. Que isso estava previsto, que isso vai acontecer, querido. Não tem como nós revogar a palavra do Criador. Ele zela pela sua palavra e o que está escrito vai se cumprir. Queira você ou queira não. Muitos estão ainda em dúvida, estão resistentes. Não adianta você brigar, não adianta você chorar, não adianta você ficar deprimido. Levanta a sua cabeça, toma um banho, toma um café forte, vai trabalhar, vai viver a vida normalmente e principalmente vai orar, vai jejuar, vai santificar, porque nós estamos vivendo o fim dos tempos. Só isso que eu posso te falar. Querido, vi no céu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira... nós estamos começando uma nova era. Nós estamos começando uma nova era. Esse mundo, querido, esse mundo, nós agora, a partir de 2023 a 2030 vai ser decisivo. Muitas coisas vão acontecer nesse período. Não fique assustado, não fique aterrorizado, porque isso já estava previsto na Bíblia Sagrada. Isso são promessas da Bíblia em que estão em Apocalipse, estão se cumprindo as promessas, cada dia estão se cumprindo. A palavra do Criador, ele zela por ela, ele não vai deixar que ela aconteça, não vai acontecer do meu jeito, nem do seu jeito, vai acontecer exatamente do jeito dele. O que ele determinou para o Brasil, o que ele determinou para o mundo vai acontecer.
O dia do juízo do Criador está próximo de acontecer sobre a terra? Está chegando o dia do juiz dele sobre os moradores, sobre a humanidade está chegando. Lembra quando ele chamou Noé e avisou Noé que viria juízo sobre aquelas cidades, aquela humanidade, para ele construir uma arca? E Noé foi construir uma arca. Para ele e para sua família, e aquela humanidade, aquelas pessoas debochavam, criticavam, zombavam, ria da fé de Noé, debochava da fé de Noé. O que aconteceu? 7 dias antes, o Criador avisou Noé: entra na arca, você, os animais, um par de cada animal, e toda a sua família, sua esposa, seus filhos, suas noras, entra na arca, porque essa terra será destruída. E o que aconteceu? O dilúvio aconteceu. Nosso relógio hoje, naquela época, era o Noé, a arca de Noé. Hoje é Jerusalém. Nós temos que ficar antenados do que vai acontecer em Jerusalém, querido. Eu não quero deixar vocês terrorizados nem preocupados, mas eu quero que vocês leiam a palavra do Criador, porque grandes notícias vão acontecer, vão chegar até você. Mas eu quero que vocês simplesmente foquem a sua fé, alicercem a sua fé. Porque vai acontecer coisas assim que estão previstas na Bíblia Sagrada, vai acontecer e não tem como você mudar. Vai ser triste? Vai. Muitas coisas, você vai receber muitas notícias muito tristes, vai acontecer coisas perto de você muito tristes, mas você tem que continuar firme, você tem que continuar acreditando, porque não tem como nós mudar os planos do Criador, nós não temos como mudar a Bíblia Sagrada, e o Criador, ele zela pela sua palavra. Enganado está você que o seu pastor, o seu pregador, o seu líder não está te avisando, está dizendo que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Eu quero dizer para você, não vai ficar tudo bem. Não vai ser do jeito que eles estão pregando, não vai ser do jeito que eles querem que aconteça. A Bíblia Sagrada, ela vai estar começando a se materializar em Apocalipse. Os acontecimentos de Apocalipse vai começar a materializar na realidade, na humanidade. O juízo do próprio Criador virá sobre a terra e vão começar a acontecer. O que estava previsto em Apocalipse vai começar, já está acontecendo, mas vai ser com mais intensidade. Então eu peço a você que, se você ainda não se voltou ao Criador e ao dos Exércitos, que é o nome verdadeiro do Pai, olha, muitos acreditam que o nome verdadeiro do Pai do nosso Criador é Deus, só que quando deveria ter ouvido uma transliteração, houve uma tradução, e nome próprio não se traduz. Da mesma forma que o nosso Salvador, que o nome verdadeiro é Yahshua HaMashiach. Então, muitos acreditam que sejam Jesus, mas é porque houve uma tradução, e não pode existir tradução. Nome próprio não se traduz, tem que ter uma transliteração, tá? Então, esse é um canal que eu revelo o nome verdadeiro do Pai e do Filho, porque nós estamos vivendo o fim dos tempos, né? A volta de Yahshua HaMashiach. Então é necessário que essa verdade chegue até você, que você conheça essa verdade, porque você tem que clamar e buscar por ele. Você tem que aceitar que Yahshua veio 100% homem para cumprir os preceitos da lei de Moisés, para que hoje eu e vocês pudessem estar na graça e como recompensa ser salvo. E como você vai ser salvo? Você conhecendo o nome verdadeiro. Você clamando, porque através do nome verdadeiro que você vai clamar a Yahshua, para que interceda por você, que medie com o Pai. Porque Yahshua é nosso mediador diante do nosso Criador, Yahweh dos Exércitos. Então você tem que conhecer essa verdade, essa verdade tem que chegar até você. Então eu quero dizer para você, eu gostaria muito de dizer para você que pelo que os jornais estão dizendo que vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem. Eles estão te mentindo, eles estão mentindo para vocês. Eles estão mentindo para vocês, porque vai acontecer o que está na Bíblia Sagrada. Se você quiser saber mais, leia Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que está lá previsto vai acontecer. O anti-Mashiach vai levantar, vai levantar um líder mundial, para resolver que todos os países do mundo vão entrar em colapso financeiro. E esse colapso é necessário que ele aconteça. Para quê? Para que esse líder se manifeste, que é o anti-Mashiach, que muitos conhecem como anticristo. Então, as notícias aí, é só você ficar atento quem que é o líder, de qual nação está se destacando mais.
Qual líder está se destacando mais, querendo um acordo de paz, enfim. É só você ficar antenado. Porque o próprio Espírito do Criador, ele vai revelar você. Ele vai revelar você, né? Porque para ser o anticristo são treinados vários homens de sucesso, de bem-sucedidos. Mas um só vai subir no trono. Um só vai subir no trono e vai decretar o líder mundial. Para quê? Para unificar as moedas, para ter uma moeda única. Tem a marca, né? Que se você não tiver essa marca, você não compra, você não trabalha, você não vende. Ela está aí diante de nós. Já começou a implantação desta marca. Mas muitos querem acreditar que não existe, que isso é balela. Então, eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você lê o livro de Apocalipse. Eu quero que você ore, que você jejue, que você se consagre, que você peça a direção do alto, para que os seus olhos espirituais venham a ser abertos, o seu entendimento venha a ser aberto. Você consegue compreender? Sabe, querido, muitas vezes nós vamos tentar ajeitar uma situação pelo nosso jeitinho, dar aquele jeitinho, sabe? Mas não tem como. Não tem como os planos do Criador ser frustrados. Seria hipócrita eu chegar para você e falar assim, olha, vai acontecer isso, vai ter isso. Não. Os tempos são difíceis. Eu tenho que te deixar consciência disso. Haverá tempos difíceis agora, a partir de agora. Mas você tem que acreditar. Você tem que buscar a presença do Criador para você se fortalecer espiritualmente. Porque quem está forte espiritualmente não está abalado com as notícias. Não está abalado, porque já sabia que isso ia acontecer. Porque está na palavra do Criador. A gente fica aflito querendo mudar uma situação, não é? A carne às vezes quer prevalecer. Mas acredita, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou que você pensa, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, a ele seja a exaltação. Nós temos que agradecer ele e crer, Pai, tudo que está sendo feito é conforme o seu querer e sua vontade. Nós temos que agora viver pela fé. Agora que chegou a era de você se provar, mostrar que você é um verdadeiro, que você realmente crê no Pai e no Filho. É agora, essa é a hora da separação do joio e do trigo. É agora que é a hora de você acreditar que o próprio Criador ele vai manifestar na sua vida. Que você, todas as palavras que ele lançou sobre a sua vida, que são verdadeiras e são fiéis para cumprir. Agora que eu te desafio a acreditar, a permanecer firme, de cabeça erguida, confiando sempre no Criador. Porque nós sabemos que ele é uma rocha eterna. Nós sabemos que os seus planos não podem ser frustrados. Nós sabemos que a mão dele está levantada, mas muitos não conseguem ver isso. Porque isso é espiritual. Hoje, nessa segunda-feira, para muitas pessoas foi catástrofe. Foi choro, ranger, foi sofrimento, porque esperavam um resultado e veio outro. Agora, aqueles que estão alicerçados na palavra sabem bem, têm consciência que tudo coopera para que a vontade do Criador venha se manifestar, para que a vontade do Criador venha se criar. Lembre-se, o juízo do Criador virá sobre a humanidade. O juízo do Criador descerá sobre a terra. E agora, Érica? Agora, querido, você encontrou a verdade. A verdade foi revelada a você? Quem encontra, quem atenta para o ensino, e acha o bem. E quem confia no Criador, este é feliz. Independente dessa situação que esteja do seu lado, a paz aqui vai prevalecer. A paz aqui vai prevalecer, mesmo que seus olhos contemplem tudo diferente. Mesmo que você não, o que você queria que fosse diferente, mas você está em paz, está tranquilo. Porque você sabe que você não pode mudar uma situação que já foi decretada, já foi determinada pelo próprio Criador. Muitos estão felizes, mas nem sabem o que está por vir. Nem sabem o que está por vir. Essas pessoas, para elas, a decepção vai ser tão grande, porque elas vão se revoltar. Porque elas acham que a vida vai mudar de uma situação de a prazer. Só que a decepção vai ser maior porque elas não estão esperando o que estão por vir. Agora, você que está aqui assistindo meu vídeo, você está sendo avisado.
para permanecer firme na palavra, para ter uma fé sobrenatural, continuar confiante, independente da circunstância ou dos resultados, para você focar no Criador, para você focar na palavra do Criador, para você pedir perdão, para você santificar, para você buscar a presença dele, que agora é a hora de nós nos confiar nele. Agora é a hora de nós continuarmos alicerçados nele. Porque todos os caminhos de uma pessoa são puros seus próprios olhos. Mas quem sonda o nosso espírito é o próprio Criador. Então, querido, entrega seu caminho a ele. Entrega tudo que você tem planejado a ele. Porque o coração do ser humano planeja, pode fazer planos, mas a resposta certa vem do lado do próprio Criador. Então, nós podemos, sim, fazer planos para as nossas vidas. Nós podemos desejar, projetar para as nossas vidas. Mas quem vai dar a resposta é o próprio Criador. Então, por isso que quando você fazer uma oração, você tem que fazer uma oração inteligente. E, Austin, me ajuda a fazer uma oração certa? Uma oração que agrada o Criador? Uma oração que está no centro da vontade dele, para a minha vida, para as nossas vidas? Porque, sendo assim, nós não seremos frustrados, nós não seremos decepcionados. Aquele que crê realmente no Pai e no Filho, a situação pode estar assim, pode estar lá. Mas se você tiver certeza, garante ele, falar no seu coração, eu estou no controle de tudo, independente do que os seus olhos contemplam, você fala, opa, ele vai estar comigo em todas as situações, independente de quais seja ela. Então, querido, nós temos que ter consciência que a mão do Criador, ele põe a mão sobre nós, que ele está de todos os lados sobre nós. Ele nos cerca de todos os lados. Ele põe a sua mão sobre mim e sobre você, que crê nele, que crê na palavra dele, que tem temor pela palavra dele. Independente do que os seus olhos estão contemplando, independente do que as notícias estão sendo divulgadas, eu quero dizer para você, crer que existe um Criador, crer que existe um Salvador, crer que existe um Libertador, crer que existe um Resgatador e que ele voltará para buscar a sua igreja. Então, nesse momento, o que é mais importante é que eu e você estejamos preparados para a sua volta. Que hoje eu e você estejamos confiantes na palavra do Criador, porque ela não pode ser frustrada. E outra, em Êxodo 14, fica tranquilo, porque lá diz que o próprio Criador pelejará por você, pelejará pelas suas dificuldades, pelejará pelas suas vontades, pelejará pelas suas necessidades. Então, querido, fique tranquilo, não vai procurar briga com ninguém, porque o próprio Criador ele lutará por vocês. Fique caladinho, fique orando, fique na vigilância, porque o Criador ele vai guiar o povo dele, aquele que está centralizado, aquele que está no centro da sua vontade, ele vai dar uma direção para você. Assim como em Êxodo o Criador ele guiava o povo pelo caminho, hoje, essa semana, se você se centralizar no centro da vontade dele, ele vai te guiar. O Altíssimo, ele irá diante de você durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar a fim de caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Você que crê no Criador de fato e de verdade, essa presença dele, ele vai estar sempre na sua direção, ele vai estar sempre direcionando o seu caminho. Então fique na paz, fique tranquilo, ore, confie, busque, santifique. Agora é a hora de nós crermos ainda mais na sua vontade, ainda mais no seu poder, na sua soberania. E lembre-se, tudo que existe na face da terra é do nosso Criador, tudo é emprestado para nós. Ele é dono de tudo e todas as vontades dele são soberanas nessa face da terra. Então não queira dar seu jeitinho, não queira acreditar que você pode mudar uma situação, porque você não pode mudar uma situação na vida de ninguém. O diabo pode até ludibriar você dizendo que a vontade dele é soberana. Não. A vontade do Criador é soberana nessa vida. Tá? E não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem a permissão do Criador. E tudo que acontece comigo ou com você é da permissão dele. É da permissão dele, porque ele sonda os nossos corações e ele sabe de todas as coisas, né? Lembra da passagem de Neemias, quando a reconstrução da muralha de Jerusalém?
Os inimigos, Tobias e Balaques, eles amedrontavam, mandava cartas afrontando, amedrontando Neemias. Mas Neemias, o que ele fez? Ele simplesmente entrou em oração e jejum e diz: essa guerra não é minha, mas é do próprio Criador. Então a nossa guerra não é nossa, querido. Essa guerra não é nossa, não. Essa guerra é do próprio Pai. Nós fazemos nossa parte, nós oramos, nós jejuamos, nós santificamos, nós clamamos, nós entregamos. Mas agora você tem que acreditar, você tem que confiar. Você lembra que Saul foi levantado rei pelo povo, Davi foi pelo próprio Criador. Então isso aí é só para você pensar e analisar. Quando a vontade humana ela prevalece, a vontade divina não está presente, tá? Então aqui, vamos orar? Vamos orar para que a presença do Criador ela chova nessa semana na sua vida, na sua casa, nas nossas vidas, né? Que a presença dele seja soberana. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, nós repreendemos tudo aquilo que vem em oposição às nossas vidas, tudo aquilo que está sendo manipulado, levantado no mundo espiritual contra as nossas vidas, nós determinamos desfeito e cancelado, nós determinamos e decretamos cancelado, desfeito, anulado pelo poder do nome de Yahshua Mashiach. Nós repreendemos toda praga, toda palavra de maldição, nós repreendemos todo olho de maldade contra as nossas vidas, tudo aquilo que vier em oposição às nossas vidas para travar, para amarrar, tudo aquilo que vier para tirar a nossa fé, nós repreendemos e cancelamos e anulamos e decretamos que tu és o soberano, que todas as coisas é por tua livre e espontânea vontade, que tudo coopere para a vontade do Criador, nosso Pai, ser manifesto, ser materializado. Pedimos, Pai, para que eu oro, Pai, apresenta essa vida que está diante desse monitor, que o coração dela seja quebrantado, que a fé dela seja renovada, que sua presença venha se materializar, que tudo aquilo que, Pai, que traz medo, opressão, que seja cancelado. Nós repreendemos e cancelamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa. Que acima de tudo, Pai, que a sua vontade é suplena, sua vontade é soberana. Nós temos consciência disso e nós vivemos em submissão às suas vontades e agradecemos por tudo, Pai. Por tudo, porque até aqui o nosso Pai, nosso ajudador, nos ajudou e continuará nos ajudando. Para aqueles que creem, aqueles que confiam. Aumente as nossas fé, aumente a nossa confiança em Ti. E Yahshua, nosso irmão, seja o nosso ajudador, esteja à frente de nós em todas as decisões, onde quer que nós tenhamos que ir, o que quer que nós estejamos que fazer, Yahshua, que pegue nas nossas mãos. Esteja conosco, nos ajudando e nos auxiliando, repreendendo todo o mal, cancelando, desfazendo todo o mal contra as nossas vidas. Abençoa as famílias, abençoa a nação brasileira, abençoa o mundo, Pai. Abençoa e fortaleça espiritualmente para o que está por vir. Que eles possam, sim, estar alicerçados, seguros nas Tuas vontades, na Tua presença. Assim seja. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach e crê. Crê que as vontades do Criador, ela é soberana. Nós não podemos frustrar os planos dele. Tá? Continue meditando o livro de Apocalipse, é o dever da semana, o dever de casa. Se possível, assista a novela Apocalipse na TV Record. Você vai pela internet ou então pelo Facebook você consegue assistir. E ore, acredita que muitas coisas nas nossas vidas dependem da vontade do nosso Criador. Se Ele quiser que mude, vai mudar. Caso contrário, a vontade dele vai prevalecer na minha vida e na sua vida. E não adianta A ou B falar, C ou D. É Ele que manda tudo. E nós estamos vivendo tempos apocalípticos. As promessas de Apocalipse, as revelações de Apocalipse estão se materializando na verdade em nossas vidas. Mas, o que nós temos que fazer? Permanecer firmes, alicerçados, confiantes, apesar das diversidades, apesar das notícias ruins, apesar de tudo, nós temos que crer que nós temos um Pai e que Ele zela pelos seus povos, que Ele zela pelos teus filhos, né? Queridos, acredite que novos céus e novas terras tá aí diante dos nossos olhos, né? Eis que eu crio novos céus e nova terra. Isso aí é a volta de Yahshua, que Ele está preparando para mim e para você que crê e que espera a sua volta, né? Ele vai, e o juízo do próprio Criador estará sobre a nação, sobre o mundo inteiro.
O juízo do Criador virá. Érica, você tá me assustando? Não, eu tô sendo realista para te deixar preparado. Para quando acontecer, você não ficar assustado. Apenas vendo, materializando o juízo do Criador sobre a terra. Só isso. Tá? Como me fortalecer? Orando, jejuando, meditando e, acima de tudo, tendo fé. Fé é o quê? Você acreditar naquilo que você não vê, que você não pode tocar e nem pegar, mas tenha certeza que já aconteceu. E a Machia está às portas, querido. Vamos esperar Ele nos esforçando. Vamos esperar Ele e crendo que a promessa que Ele nos prometeu está às portas para cumprir. Se você acredita, vai acontecer. Se você não acredita, vai acontecer da mesma forma, porém você vai perder a oportunidade de ser salvo, né? Veja bem, em 2 Pedro, capítulo 3. Deixa eu te dizer, só para nós fecharmos essa chave. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Criador, um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Criador não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorado. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Salvador virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão como estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do nosso Criador. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa do Criador, Yahweh, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcemos para que os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Paz de harmonia. Paz e harmonia de Machia. Viva sobre essa palavra e venha meditar e refletir sobre essa palavra. Fique firme na rocha, porque Yahweh é conosco. Yahweh vive, Yahweh reina, Yahweh governa. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se sentir no seu coração, inscreva no canal e que Yahweh abençoe a sua vida abundantemente. Paz de Yahweh.